Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de física, de mecânica, a aula 3, com relação à medida de tempo e comprimento. É isso que nós vamos trabalhar nesse momento aqui. Então, já deixar minha canetinha posta, pegar aqui minha caneta e vamos embora. O que acontece? Vamos começar definindo o que é o metro. A gente vai começar com unidade de medida de comprimento. Então, a gente vai trabalhar com metro, tá? Depois a gente vai fazer suas derivações, porque a gente utiliza quilômetro, centímetro e tudo mais. Mas vamos só definir rapidinho e ver como a gente trabalha com isso na prática, tá? Então, qual que é a ideia? A definição aqui é o seguinte. A definição de metro é o trajeto percorrido pela luz no vácuo no intervalo de 1 segundo. Então, o que significa isso? Significa que seria 1 segundo sobre a velocidade da luz no vácuo. Isso aqui é a definição de metro que a gente tem moderna, tá? Contemporânea, ela funciona desta forma aqui, tá certo? No passado, era dado segundo uma barra de metal que tinha que ficar guardada, mas tinha um monte de variação em cima disso daí, e hoje a gente utiliza a velocidade da luz no vácuo, que é essa definição aqui, a distância que ela faz em 1 segundo. Simples assim, tá? Isso importa? Não. Para fazer as continhas pra gente, para ensino médio não vai importar nesse primeiro momento. Na prática, o que a gente usa? A gente usa régua, tá? A gente vai utilizar as nossas boas e velhas reguinhas, tá certo? Réguas, medidas de comprimento que já vão ser dadas nos exercícios, tá certo? A gente vai sempre trabalhar com metro, quilômetro, tá? Sempre aparece metro, quilômetro. Tem algumas exceções que aparecem distâncias astronômicas, mas sempre trazendo a relação entre eles. É bem tranquilo. Como que funciona a nossa escala para o metro? Bom, a nossa escala para o metro é aquela velha e boa conhecida que se aprende no ensino fundamental, né? A gente fala o seguinte, 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros, 1 milímetro, 10 a menos 3 metros, 1 centímetro, 10 a menos 2 metros, 1 decímetro, 10 a menos 1 metro, 1 decâmetro, 10 a primeira, 1 hectômetro, 10 a segunda e 1 quilômetro, 10 a terceira metros. É simples assim que a gente vai utilizar, tá bom? Se aparecerem outras coisas aqui, então tem o angstrom, tem o picômetro, tem outras unidades de medida, é só ver qual que é a sua divisão aqui, ou seja, se é 10 elevado a menos alguma coisa, ou quando você vai para escalas astronômicas, 10 elevado a potências positivas aqui. Simples assim que a gente vai utilizar nesse primeiro momento, tá bom? Então, essa a ideia é sempre trabalhar com aqui nosso metro, com tranquilidade, uma trena, tá? Sempre a gente vai trabalhar dessa forma. Isso vai ser como a gente vai medir o metro para fazer os exercícios desta mecânica, certo? Mecânica clássica, elementar aqui, bem tranquilinho. Bora para frente. O que acontece? Depois da medida de comprimento, agora a gente vai para a medida de tempo. O que a gente vai utilizar? Bom e velho relógio, tá certo? Reloginho tranquilinho. Para isso, como que a gente faz? A gente faz uma brincadeira, a gente fala assim, ó, aqui lembrando das escalas, né? 1 minuto tem 60 segundos, então 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos, então 60 minutos vezes 60 segundos, eu tenho 3.600 segundos. E um dia, que equivale a 24 horas, que é 24 vezes 3.600 segundos, dá 86.400 segundos em um dia. Perceba aqui, são sempre multiplicações, e se você for fazer o inverso, você vai fazendo divisão. Então, nada demais, bem simples de trabalhar, tá? Coisa tranquila, dá para levar com tranquilidade. E na prática, o que se usa é isso, tá? Na prática, na vida, se você utilizar na sua vida, você vai olhar no relógio de celular, é o que você vai fazer. Você vai sair disso, você vai ficar olhando o relógio de celular, você vai utilizar o relógio do seu braço para fazer medida de tempo, tá certo? Como que é a definição de tempo hoje, né? Então, assim, eu vou colocar a definição de tempo aqui como curiosidade, tá certo? Bem como curiosidade. Hoje, a gente define assim, tá? Usa a física de radiações para poder brincar aqui com isso daqui, tudo, né? Que a gente vai utilizar o entendimento da física moderna para poder falar disso daqui. Ele fala o seguinte, o tempo, ele uma definição dele, hoje, é o seguinte, 1 segundo. Na verdade, a gente não está definindo o tempo, presta atenção, a gente está definindo o que é 1 segundo. A definição de tempo a gente não tem, não existe isso, né? Mas a gente vai definir 1 segundo. O segundo é o tempo de duração dessa quantidade muito grande de vibrações
da radiação emitida pela transição eletrônica entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. Tá? Ou seja, para que vai servir isso daqui na prática para a gente? Para nada. E isso daqui, o que vai servir para a gente? Para muita coisa. Tá certo? E essa aqui a gente vai utilizar muito pouco. Mas eu coloquei aqui como curiosidade mesmo. Tá certo? Tem aí vários papers que dá para falar nisso daqui. A ideia aqui para ensino médio é ver como que a gente pode trabalhar essa brincadeira aqui. Tá bom? Então, nessa aula agora, nós vimos a medida de comprimento, medida de tempo, como a gente vai trabalhar, e na próxima aula nós veremos um pouquinho de algarismos significativos e operações com algarismos significativos. Tá bom? É isso aí. Até a próxima aula. Tudo de bom. Tchau, tchau.